E nós estamos vivendo como casa de oração uma série, Vida na Vida. Estamos falando sobre discipulado. Gente, eu posso declarar assim, como o Senhor tem feito grandes coisas a cada ministração, né? O Senhor tem trazido tantos exemplos, tanto poder, sabe? Então assim, que bom que o Senhor tem encontrado aqui na Casa de Oração Franca pessoas apaixonadas, quebrantadas e dispostas verdadeiramente em ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. E hoje meu subtítulo dentro dessa série Vida na Vida é Os Perturbadores. Diana, que é isso? Tem alguém aqui que é um perturbador, né? Que está incomodando alguma coisa? Então nós vamos entender aí se existe perturbadores aqui no nosso meio, amém? Eu quero dizer para vocês que o que nós estamos vivendo como igreja não é simplesmente uma mensagem. Estamos vivendo uma série onde existe várias ministrações falando sobre discipulado. Diana, então vai acabar dia 30 a série? A série acaba, mas a cultura do discipulado está sendo implantada nos nossos corações. Amém? A partir do dia 30, o próximo domingo, né, nós teremos aqui a divulgação, a revelação de como nós viveremos esses próximos meses como igreja, sendo discipulada. Então o Senhor está nos preparando para este lugar. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Discipulado é uma cultura que está nos conduzindo para aquilo que realmente interessa, que é a eternidade. Gente, muitas pessoas desistem no meio da jornada. Muitas pessoas se cansam, talvez de frequentar uma igreja, ou de jejuar, de orar, de buscar a presença do Senhor. E eu estou aqui hoje à noite para te dizer, não é para você desistir, jamais. E é para você se alimentar. Porque a gente desiste quando a gente está fraco. Quando a gente está sem força. Discípulos de Jesus não desistem. Discípulos de Jesus comem, bebem, para que possam ficar fortes e levar essa jornada até o final. Qual é o final, Diana? A eternidade, a glória. Um dia nós estaremos com Ele, Maranata, Jesus. E vai valer a pena. Quando a gente olha para o dia a dia, talvez é meio assustador. Mas quando a gente contempla, fixa os nossos olhos em Jesus, a gente vê que vai valer a pena. A eternidade é a minha garantia e a sua garantia. E eu quero te pedir para você ler comigo o que está escrito em Romanos 12, no versículo 2. É um versículo tão poderoso que a gente tem que colar no nosso espelho, no nosso carro, em todo canto e ler esse versículo todos os dias. Esse versículo diz assim: e não vos conformei-vos a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso daqui é um lema para mim e para você, que queremos viver verdadeiramente como discípulos de Jesus. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Tem uma outra versão que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É mesmo, Diana? É um princípio que o próprio Deus deixou para nós. Que eu e você não venhamos a nos conformar com aquilo que a gente vive hoje. E pelo contrário, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então essa transformação, ela vai acontecer à medida que eu e você buscarmos comermos mais da palavra de Deus, bebermos mais da água viva que é Jesus. Isso não vai acontecer, gente, de um dia para o outro. Eu me converti hoje, tudo vai ser diferente. Tem pessoas que sim, glória a Deus por isso. Mas eu digo para vocês que a grande maioria não. É um desafio que você vai vivendo e você vai se desvinculando das coisas que antes te oprimia, das coisas que antes até mesmo te algemavam. Mas hoje o Senhor te chama para você não aceitar mais estas coisas.
E a cada dia, a sua mente pode ser transformada pelo poder de Deus. Porque é somente através da transformação que acontece na nossa mente, pelo poder de Deus, que nós iremos perceber, iremos experimentar, iremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande problema é que muitos discípulos desistem porque começam a fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. E deixa eu te dizer uma coisa: não é o Senhor que tem que se render a você, é você que tem que se render ao Senhor. Nós não podemos querer que o próprio Deus se renda àquilo que eu acho que é correto. Não, somos todos nós como filhos, como discípulos, que precisamos nos render a Ele. E é a cada rendição minha, é cada quebrantamento meu, que eu posso ter essa mente transformada. E que dia após dia eu vou percebendo, sabe? Eu vou palpando assim, o que é agradável. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma discípula minha maravilhosa no nosso discipulado, ela disse assim um dia para mim: Diana, como é que eu sei meu propósito? Como é que eu descubro? Como é que eu vou viver? De que jeito que eu devo viver? Eu falei: amada, o Senhor tem tudo pronto para mim e para você. Mas o nosso Deus, Ele é muito sábio. E Ele me convida hoje a entregar a minha vida hoje, o meu coração hoje. E hoje Ele me dá a porção que eu aguento viver. Porque se o Senhor começar a me revelar o que eu vou viver daqui a 5 anos, 10 anos, talvez eu saia correndo. Olha esse testemunho de uma mãe que perdeu um filho. Mas é de glória em glória, de fé em fé. Ela vai se reconstruindo em Deus. Mas aonde é que eu e você vamos ser reconstruídos em Deus? É longe da presença de Deus? É longe da mesa do discipulado? É longe da comunhão da igreja? Não! Longe eu vou esfriar, eu vou enfraquecer, eu vou desistir. E o Senhor não te chama a desistir. O Senhor nos chama a permanecer. Então nós precisamos sim ser os perturbadores deste mundo mau. Por quê? Porque a minha mente vai sendo transformada dia após dia. E aquilo que eu aceitava antes, hoje eu não aceito mais. Então se a pessoa que estava ali, do meu lado, compactuando com algum erro, agora eu não aceito mais, eu começo a trazer o que para essa pessoa? Está me perturbando. Por quê? Antes você aceitava, agora você não aceita mais. Mas gente, nós queremos sim uma mente transformada, para que nós possamos ter uma vida transformada. Eu quero te encorajar nessa noite. Não aceite jamais entrar em uma igreja, entrar nessa igreja e simplesmente esquentar o banco. Não, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. O Senhor, Ele escolheu amar a todos. Mas Ele entrega segredos para os discípulos. Ele entrega relacionamento profundo para os filhos. Então a minha oração é que você esteja sentado aqui conosco hoje à noite. Você que está nos assistindo pela internet. Você parou aí, Deus está falando com você. Não aceite ser mais um no meio de uma multidão, não. Existe relacionamento profundo para você. Existe intimidade para você. Porque eu sei que Deus me ama, mas eu quero mais. Eu quero descobrir os segredos do coração do meu Abba. Eu quero descobrir as profundezas dele. Eu quero descobrir aquilo que ele tem para mim. E eu não vou abrir mão de viver aquilo que ele tem para mim. Diana, mas o mundo é muito mau. E vai piorar. Por isso que eu e você não vamos aguentar se nós não nos posicionarmos como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós só vamos dar conta de viver o que vem pela frente se nós realmente nos tornarmos a cada dia discípulos do Senhor Jesus. E deixa eu ler com vocês uma história que está ali no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 até o versículo 20, diz assim: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador,
e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos de Deus Altíssimos estes homens que nos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Oh! Esse povo apaixonado por Jesus, estes discípulos da casa de oração, estão perturbando muito essa cidade de Franca. Esses homens e essas mulheres apaixonados por Jesus não estão deixando mais Franca ser uma cidade como ela estava anos atrás. E é com você que Jesus está contando. É com a sua influência, são com as suas amizades, é com a tua autoridade, para que você seja um perturbador em nome de Jesus. Paulo e os seus companheiros ali de jornada, Silas, Lucas, que escreve esse livro, e ele fala nós, né? Eles estavam ali anunciando as boas novas, anunciando a libertação, anunciando cura, restauração. Só que a gente não tem que ter medo de fazer o certo. Existia um espírito numa mulher, que era um espírito de adivinhação, e que não é a vontade de Deus. E aí Paulo vai e expulsa esse espírito. Ele não fez nada errado, ele só seguiu o chamado dele. Só que as pessoas que foram perturbadas por Paulo ficaram inconformadas. Afinal de contas, eles usavam essa mulher. Tem outras versões bíblicas que falam que ela era uma escrava. Eles usavam essa mulher como mula, como cavalo, literalmente, para enriquecê-los diante de algo que não era a vontade de Deus. Se eu fosse perguntar aqui, quem sabe de alguma coisa que não é a vontade de Deus e que tem deixado tantas e tantas pessoas ricas? Nós teríamos tantos e tantas coisas para falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E porque Paulo decidiu expulsar esse espírito, libertando até mesmo essa mulher, ele foi aprisionado, foi jogado na prisão, ele e Silas, porque eles eram vistos como os perturbadores daquele tempo. Mas eu quero te dizer, nós somos uma comunidade profética. E nós estamos aqui porque nós somos um centro profético de cura e de paternidade. E gente, quando eu li isso, eu vi casa de oração. Só o pastor Marcos, pastora Vânia, família Arantes, sabe de quantos açoites eles levam. Mas eles se levantaram como perturbadores dessa cidade. E agora tem uma multidão de filhos, discípulos, que se levantam e falam: nós somos os perturbadores em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia eu ouvi uma frase, se eu não me engano foi do pastor Costa Neto, que ele dizia assim: Deus não dá uma cidade de presente para uma igreja, mas Deus dá uma igreja de presente para uma cidade. Nós precisamos entender o nosso papel. O Senhor nos colocou aqui na colina mais alta dessa cidade como um grande farol, para sermos realmente os perturbadores deste tempo. E o Senhor quer usar a mim e a você em todo o tempo. Só que para isso, nós precisamos pelo menos permitir. Porque o que eu li em Romanos diz:
transformai-vos a vossa mente. Ninguém vai transformar a minha mente se eu não deixar. Eu preciso permitir, eu preciso dar espaço, eu preciso me alimentar, eu preciso me santificar, eu preciso me quebrantar, eu preciso querer mais de Deus e menos de mim. Um dia uma pessoa perguntou para um pastor muito querido, dizendo assim: pastor, eu não vou mais nessa igreja não. Isso foi lá em Fortaleza, tá, gente? Porque essa igreja aí estão dizendo que fazem lavagem cerebral. Aí eu fiquei esperando a resposta do meu pastor, né? E aí ele disse: é? Pois fala para essa pessoa que falou isso que é verdade. Aqui a gente faz lavagem cerebral, emocional, espiritual, faz tudo e tem que ser. Porque se a gente quer ser novos, se a gente quer viver a história que Jesus tem para nós, nós temos que deixar o poder de Deus nos lavar. Nós precisamos deixar a poderosa mão do Espírito Santo entrar nos nossos corações e arrancar, sabe, aquelas raízes malignas. O Senhor vai libertar, transformar e curar pessoas aqui hoje à noite. Eu já dou uma ordem agora no mundo espiritual. Espírito de orfandade, você pode bater em retirada. Espírito de baixa autoestima, mulheres, vocês têm aceitado o lixo desse mundo, porque você não tem olhado para você com amor. É tempo do Senhor curar as nossas raízes. E as pessoas podem pensar assim: mas Diana, ser discípulo é algo muito sério. É claro que é sério. É claro que é sério. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Não. É uma escolha minha o que eu quero viver. É uma escolha minha o que eu estou plantando hoje, porque eu irei colher amanhã. Enganoso aquele que acha que pode sair brincando com o seu dia a dia, fazendo de qualquer jeito as coisas. E aí depois vem o plantio e a pessoa ainda fica: Deus, tu não me ama, Senhor, tu não me ama. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, se eu não me engano é 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, eu já vi tanta gente usar isso para pecar. Diana, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se eu estou vivendo isso, isso vai cooperar para o meu bem. Pois continua o versículo. O versículo completo é assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que se andam segundo os princípios de Deus. Então, se eu estou andando segundo os princípios de Deus, de glória em glória, de fé em fé, um passo na frente do outro, eu posso até sofrer algumas consequências, mas o Senhor é comigo. E todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Agora, se eu escolho um caminho totalmente oposto daquilo que Deus tem para mim, eu escolho o caminho deste mundo, a forma deste mundo, que contrapõe tudo que está na palavra de Deus. No meio do caminho, quando eu estou chorando, quando eu estou sofrendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, você está colhendo as consequências da sua escolha. Dê nome para o seu pecado. E Deus não tem culpa disso não, porque Deus te ama e Deus me ama. E Ele fala: Diana, não erra. Diana, não pisa aí. E quando eu erro e piso é porque eu escolhi com a minha força. Então sermos discípulos, gente, é querermos em primeiro lugar obedecer. Obedecer. O lugar de segurança para mim e para você, quando a gente obedece ao Senhor. E eu vou continuar aqui lendo com vocês. Atos 16, 21 a 24. Diz assim, continuando a história de Paulo. Paulo e Silas foram presos e foram lançados na prisão, né? Aí eu continuo no 21. E pregam costumes que não nos é lícito. Aquelas pessoas que estavam condenando Paulo e Silas falaram: eles estão pregando costumes que não é lícito receber e nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro os guardassem com segurança.
Ele, tendo recebido tal ordem, o carcereiro, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Não bastou só prendê-los, tinha que prender os pés no tronco para não ter perigo, não ter erro, para eles não fugirem daquele lugar. E aí quando a gente escuta essas histórias, né, a gente fala assim: meu Deus, Diana, isso é muito sério. Então quer dizer que se eu for discípulo, se eu for um perturbador, se eu for falar de Jesus, é isso daí o meu fim? É isso daí que me resta? Eu não sei qual é o seu fim, nem o meu. Isso só pertence ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, se a gente escolhe ser perturbador para este mundo, a gente tem que estar firme naquilo que nós vamos viver. Nós temos que realmente saber o que nós vamos viver. E Deus não mente para mim e para você. Basta você ler a Bíblia e você vê que os discípulos do Senhor, eles passaram por situações delicadas. E aí nós vamos continuar. A partir do versículo 25 diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Então, peraí, Diana. Paulo e Silas foram açoitados em praça pública, humilhados, foram presos no interior de uma prisão, os seus pés foram presos no tronco, e mesmo assim, dentro de uma prisão, eles tinham força para cantar hinos ao Senhor, enquanto os outros presos ainda escutavam. Este é o verdadeiro discípulo de Jesus. Não importa o que a gente está passando hoje, deixa eu te encorajar. Fixa os teus olhos em Jesus, porque a nossa recompensa está na eternidade. Esse mundo mal, gente, ele vai passar. Tudo que a gente vê hoje vai passar, mas o Senhor, Ele jamais passará. Então, em todo tempo, nós teremos que fazer escolhas. Qual é verdadeiramente a nossa riqueza? Aonde estão os nossos valores? A quem nós temos dado honra na nossa vida? O que tem sido a nossa segurança? Tem uma resposta para tudo isso. Jesus Cristo é a nossa resposta. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a torre forte. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água. Ele é a resposta para a minha vida e para a sua vida. Então, quando a gente entende a essência de Jesus, gente, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou você está vindo aqui há poucos dias, você está dizendo assim: nossa, mas vocês estão falando muito de discípulo, e parece que a história aí é mais profunda. É porque o Senhor está em interesse em você, e Ele não quer que você perca tempo esquentando um banco de igreja, uma cadeira linda e maravilhosa como essa. Não, Ele quer que você realmente se torne um discípulo, uma discípula de Jesus. Porque quando a gente muda, gente, a nossa mente, quando a gente transforma a nossa mente pelo poder de Deus, nós somos os primeiros a serem abençoados, os primeiros a serem protegidos, guardados pelo Senhor. E aí, continuando, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. E de repente, fala comigo, de repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárceres, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Eu declaro um terremoto de Deus na sua vida hoje à noite. O que é que está te oprimindo? O que é que está apertando? Aonde é que você está preso? Existe terremoto de Deus para os discípulos dele. Existe terremoto de Deus para aqueles que confiam no Senhor. Deixa Deus abalar as estruturas. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te libertar. O terremoto do Senhor, ele vem para cuidar daqueles que são dele. Paulo e Silas estavam ali presos, machucados, açoitados. E o Senhor só olha e fala: é assim, meus amados discípulos. Mesmo diante de tudo isso, vocês conseguem me adorar? Vocês conseguem orar?
eu mando o meu terremoto sobre a vida de vocês. É um terremoto santo, para abalar literalmente as estruturas. É um terremoto que vem nos libertar, nos transformar e nos curar. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o único que tem poder para descobrir, esquadrilhar os corações de cada um de nós que aqui estamos. E nós queremos o teu terremoto santo nas nossas vidas. Queremos que o Senhor venha com o teu vento impetuoso, com o teu poder, com a tua autoridade, nos libertando, nos transformando, quebrando todas as algemas, quebrando todas as correntes, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Gente, as pessoas podem dizer assim: mas eles foram assolados. Mas é bom ser assolados quando você tem o Deus Todo-Poderoso acima de céu e terra trabalhando em nosso favor. Em nenhum momento o Senhor perdeu o controle daquilo que estava acontecendo a Paulo e a Silas. E por que você acha que o Senhor tem perdido o controle da sua vida? O Senhor não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Se tem um versículo que eu declaro muito na minha vida é: todo poder foi dado ao nome de Jesus, sobre céu, terra e debaixo dessa terra. Jesus tem o controle absoluto da minha vida e da minha história. Nada foge do controle do Senhor. Nada. E ainda mais quando a gente escolhe obedecer a Ele, cumprir o nosso ID, cumprir a grande comissão, nos tornando discípulos verdadeiros de Jesus. Ele vai mandar os terremotos na hora que tiver que mandar. Ele vai mandar a libertação, a cura e a transformação na hora certa, no tempo certo. Meu irmão, talvez você entrou aqui querendo desistir. Não desista. Mais um pouco, é mais um pouco, é mais um pouco. Crendo no poder de Deus. E os teus olhos irão ver grandes milagres. Milagres é para aqueles que permanecem. Quer ver milagre? Permanece em Deus. Quer ver Deus fazer coisas grandes na sua vida? Permaneça em Deus. Um dia eu tive uma experiência muito ruim, mas eu aprendi naquela noite verdadeiramente o que era ser crente. Teve uma noite que a minha casa lá em Fortaleza, nós éramos vizinhas. Minha irmã mais velha, casada já com filhos, e eu, minha mãe e minha irmã mais nova morávamos na outra casa. E nós marcamos um culto dentro da nossa casa, porque a minha tia estava se convertendo. E aí nós marcamos ali um momento de oração e tudo para receber a minha tia e os filhos dela. E aí de repente, quando a minha irmã abriu o portão da garagem, ela entrou com o carro, entrou 2 carros atrás dela. E eram homens armados, ladrões. E eles foram na nossa casa especificamente, depenaram a nossa casa. Levaram tudo, sem imaginar. Até os pratos que a gente comia, eles levaram. Tudo que eles podiam carregar, eles levaram. A árvore de Natal, tudo. Todos os eletrônicos que eles poderiam levar, levaram tudo. Encheram 3 carros. Ainda foram na casa da minha irmã, roubaram mais umas coisas e tal. E eles saíram. Só que o duro, que eram 4 homens armados. E todos eles colocaram arma na cabeça da minha família toda deitada no chão. Uma cena muito triste, eu não estava presente. Mas eu estava chegando. E quando eu cheguei, virei a rua da minha casa, eu vi um carro de polícia na frente da minha casa. E eu achei aquilo muito estranho. E quando eu parei o carro no meio da rua, minha mãe estava na calçada e minha mãe disse assim: minha filha, entraram 4 caras armados aqui em casa agora e depenaram a nossa casa. Detalhe, gente, nós já moramos em São Paulo, já moramos no interior de São Paulo, morávamos em Fortaleza há muitos anos, nunca tinha acontecido nenhum roubo na nossa vida. E quando nós decidimos realmente ter um compromisso com o Senhor, abrir a nossa casa para trazer vidas e vidas a Jesus, nós fomos assolados dessa forma. E eu estava tendo uma mudança muito radical na minha vida, eu estava largando minha profissão, largando tudo para ter um chamado em Deus. Eu fui viver uma época como missionária, saí de Fortaleza e tudo, e eu estava nesse processo. E quando minha mãe falou isso, eu abri a porta do carro e vi minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, minha tia, todo mundo sentado na calçada, aos prantos, porque eles tinham acabado de sair.
E aí eu entrei na minha casa e eu vi tudo depenado. Quem já teve uma casa assaltada sabe quanto triste é. As gavetas tudo no chão, tudo jogado. Aquela sensação que passou realmente assim um furacão ali. E eu comecei a andar e algo veio no meu coração. Diana, determina agora quem você é. Porque é muito fácil a gente adorar Jesus quando está tudo lindo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É fácil. Mas quando você vê sua família em pedaços, sua casa em pedaços, e você ainda entende que era uma armação muito forte do inferno contra as nossas vidas, para nos parar, para nos fazer desistir, eu pude abrir a minha boca e dizer ao Senhor: Pai, mesmo diante deste caos, eu continuo te amando. Eu continuo declarando que Tu és o autor e o consumador da minha história. Eu continuo dizendo que eu quero que o Senhor mexa com o meu coração, com a minha estrutura e cumpra em mim o Teu querer. E eu fui andando cômodo por cômodo da minha casa. A cada cena era pior que a outra. E eu só declarava: Jesus, Tu és bom. Jesus, Tu és maravilhoso. Eu te amo. Tu és o Senhor. Tu és o bondoso Pai. O Senhor não perdeu o controle de nada. E ali foi uma noite onde eu fui transformada, porque eu entendi que nada ali iria roubar a minha intimidade, a minha comunhão, o meu ídio, o meu chamado com o Senhor, porque as coisas vão passar, as coisas podem até acontecer, roubar patrimônio, sei lá o que, mas o Senhor, Ele continua sendo Deus. E ainda nessa noite, depois que eu vi toda a minha família protegida, graças a Deus não fizeram nenhum mal às pessoas que eu mais amo ali, naquele momento da minha vida. Uma tia minha que estava lá disse assim: vamos começar a colocar aqui no papel quanto a gente perdeu, quanto que eles roubaram, quantas televisões, quanto não sei o que. E eu: pode parar. Eu era provedora financeira daquele lar. E eu pude dizer: pode parar. Eu não quero saber quanto foi de dinheiro que a gente perdeu hoje, porque dinheiro é passageiro. Para a glória de Deus, a minha família está intacta. Nenhum mal aconteceu para elas. Porque se Deus me livre tivesse atirado em alguém, nós estaríamos naquele momento diante de um caixão e você nem lembraria do valor financeiro. Então naquele momento eu ainda agradeci o Senhor, porque Ele protegeu as vidas dentro da minha casa. E até hoje eu não tenho noção de quanta gente perdeu, porque o Senhor depois acrescentou. E está tudo bem. Talvez você está tão afastado da sua comunhão com Jesus, porque você passou por situações tão difíceis. Mas o Senhor está te chamando hoje à noite: vem para perto, vem para perto. Longe é que você não vai dar conta, longe é que você não vai ser restaurado, longe é que você não vai ser transformado. Mas perto, perto do Pai, Ele tem cura, transformação e restauração para o seu coração. É tempo de estarmos pertinho dEle. É tempo de estarmos aprendendo o que Ele tem para nós. E aí, continuando a história de Paulo, de repente houve um grande terremoto e foram abalados os alicerces, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Todos estamos aqui. Oh, gente, quando a gente se decide por Jesus, para sermos discípulos de Jesus, automaticamente a gente se torna um perturbador. Prenderam Paulo e Silas, silenciaram eles numa prisão. E mesmo com os pés amarrados, presos no interior de uma cela, eles continuaram sendo perturbadores. Por quê? Porque obra do mal nenhum vai parar o agir de Deus na sua vida. Obra do mal nenhum vai parar o agir de Deus na sua vida e na sua história. O Senhor continua sendo Deus, e mesmo eles presos, o agir de Deus era suficiente na vida deles.
Só tem uma pessoa que pode parar a obra de Deus na minha vida. E essa pessoa se chama Diana Timbó Fonseca. Só eu posso atrapalhar o que Deus vai fazer na minha vida. Nem o meu marido, que é uma só carne comigo, não pode. A autoridade foi dada ao meu nome, e nas minhas mãos é o livre-arbítrio. Então o Senhor fala: Diana, o que você está fazendo com a sua história? O que você está fazendo com a sua vida? Eu posso parar o agir de Deus, não você, não o outro. Não terceirize aquilo que é sua responsabilidade. A vida é sua e as escolhas são suas. Diana, mas você fala isso, mas você não tem noção. Ah, Diana, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ai, eu passei por uma história dolorosa de abandono. Ou então eu fui literalmente rejeitada. Ai, ou então eu fui marginalizada. Ou então eu fui estrupada. Amada, meu irmão querido, realmente eu não sei as histórias da sua vida, mas o Senhor as conhece. E eu quero te encorajar nessa noite. Talvez você tenha vivido até hoje, até esse domingo, com rótulos que a vida colocou sobre você: o adúltero, a mulher abusada, o homem que foi abandonado, a mulher que foi rejeitada. Mas hoje é noite de você romper com esses rótulos, porque o outro pode fazer maldade conosco, mas ainda está nas minhas mãos a escolha da minha vida daqui para frente. Fizeram algo no meu passado, machucou, me humilhou, perdoa, porque daqui para frente você pode fazer diferente. Nós podemos ser um agente de transformação da nossa história. Não aceite simplesmente aquilo que fizeram com você e ponto. Não, tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Se Paulo e Silas ficassem lá resmungando na prisão: meu Deus, a gente está pregando a palavra de Deus. Bateram na gente em praça pública, agora nos jogaram na prisão, e Senhor, não. Eles resolveram ser agentes de transformações, literalmente da vida deles. E começaram a adorar. E começaram a adorar o Senhor. E começaram a cantar. E de repente o terremoto transformou tudo. E o que é lindo é que aquele carcereiro iria se matar diante do que tinha acontecido. E até nisso o Senhor é bom. Paulo e Silas falaram: não, pode parar, estamos aqui. E vamos continuar a história. A partir do versículo 29, diz assim: tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e logo ele foi batizado, e ele e todos da sua casa. Então fez subir para a sua casa, pôs-lhe à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por ter crido em Deus. Tem tudo aqui, né, gente? Tudo que um discípulo vive. Tem a mesa, tem a alegria de estarmos sentados na mesa, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Existe libertação, existe salvação, existe cura para aqueles que entendem a obra de Jesus. Existe poder na mesa. Como nós estamos falando aqui através dessa série, abra sua casa para o discipulado entrar. Libere a mesa da sua casa, libere o seu coração, para que o discipulado realmente venha tratar o seu coração. E aí, continuando, diz assim: quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fossem soltos agora.
Mas Paulo respondeu-lhes: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas que venham eles mesmos e nos tirem daqui. Paulo sabia quem ele era. Se fosse a gente, talvez ele dizia assim: eu posso sair? Então deixa eu sair correndo, quero me embora dessa prisão. Mas Paulo conhecia a sua identidade, conhecia quem ele era em Cristo Jesus. E aí Paulo fala: não é assim não. Não é na forma desse mundo não. Não é desse jeito não que as coisas vão acontecer. Eu não sou um perturbador de Jesus, então é do jeito correto de Jesus. Eles que venham até aqui, que venham pedir desculpas pelo aquilo que eles fizeram erroneamente. Eu acho tremenda a postura de Paulo, o nível de conhecimento, de autoridade que ele tem. E eu declaro isso sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós não venhamos ser qualquer discípulos, não. Que nós possamos ser discípulos que conhecem a nossa identidade em Cristo Jesus. E que a gente não venha ter medo de dizer: aqui não, desse jeito não, não vai fazer não, vai fazer do jeito de Deus mesmo. Eu sou de Jesus, e na minha vida eu só aceito aquilo que vem de Jesus. E aí o versículo 38 continua dizendo assim: e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram, pediram-lhe desculpas, e tirando-os para fora, rogaram que se retirassem da cidade. Gente, a gente pode até ver um discípulo de Jesus ser assolado, ser lançado num cárcere, mas a gente vê o poder de Deus levantando também. Não tenha medo de ser discípulo, não tenha medo de ser discípulo de Jesus, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus em nós, Ele lança fora todo o medo. Ele lança fora o medo. Então a gente pode se posicionar, a gente pode confrontar esse mundo mal, a gente pode realmente viver o discipulado no dia a dia, perdoando, amando, obedecendo. Porque no dia mau, eu e você temos a poderosa mão de Deus a cuidar de nós. Mas eu não posso concluir sem trazer uma explicação muito clara sobre esse tema. Você pode dizer assim: Diana, então quer dizer que eu vou sair por essas portas e eu sou o perturbador e eu vou fazer tudo do meu jeito? Não, nada do seu jeito. Nós somos perturbadores de Jesus. É do jeito dele, é na forma dele, é orientado por ele, é na obediência dele, não do meu jeito e do seu. Não do meu jeito e do seu. Até porque eu posso considerar que os perturbadores, eles são pessoas que são revolucionárias. Vamos lá. O que significa ser um revolucionário? Revolucionário se caracteriza pela originalidade, pela possibilidade de renovar princípios já estabelecidos. É uma pessoa ousada e corajosa. Então nós somos discípulos, nós somos perturbadores, nós somos revolucionários para este mundo, para este tempo. Mas algo que eu e você não podemos ser é rebeldes. Olha o que significa uma pessoa rebelde. Rebelde é aquele que não se submete, não acata a ordem ou disciplina de ninguém. É uma pessoa insubordinada. Então vocês estão entendendo o que o Senhor está nos falando essa noite? Nós somos discípulos de Jesus, obedientes à palavra de Deus, quebrantados àquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e na nossa história, rendidos à autoridade máxima de Jesus. Eu e você não somos rebeldes. Amém, igreja? Porque nós temos a quem obedecer. Pode subir a banda, por favor? E eu vou concluir aqui com um versículo
que eu quero deixar com uma tarefinha de casa para você. Anota aí no teu celular, anota em algum lugar e leia mais esse versículo durante a semana. Se alimente mais dessa palavra. E o versículo é em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 14 até o 16 e diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Vocês têm noção que presente é esse que o Senhor nos dá? É um presente que Ele dá para mim e para você. Você quer ser discípulo? Você é filho? Então a vocês que têm uma aliança comigo, que têm um compromisso comigo, que andam literalmente na minha vontade, nos meus princípios, eu libero sobre vocês a minha mente. Mas nós temos a mente de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça agora e fale novamente comigo: eu tenho a mente de Cristo, e eu não vou aceitar o formato deste mundo. Eu sou um discípulo de Jesus, e eu viverei tudo que Ele tem para mim, porque a minha mente é dominada pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Gente, sabe o que é confessar a palavra? É isso. É você ler um versículo desse que fala assim: mas eu tenho a mente de Cristo. Coloca a mão na sua mente, aonde você estiver. Coloque a mão no seu coração, sabe? Lê um versículo, traz ele para a sua vida, traz ele para a sua realidade, declara ele com o seu nome. Paulo e Silas viveram um terremoto de Deus. Declara sobre a sua vida: eu vou viver um terremoto do Senhor. Eu vou ser liberto daquilo que muitas vezes tem me oprimido há tantos anos. É tempo da gente avançar no mundo espiritual, gente. É o que a palavra de Deus diz aqui. Nós que somos espirituais, iremos discernir o mundo espiritual. Aqueles que não são, eles não vão conseguir nem ler a gente mesmo. Quem quer esse nível de vida? Quem quer viver essa verdade? Senhor, eu não aceito ser mais um no meio da multidão. Jesus alimentava a multidão, Jesus cuidava da multidão, mas quando Ele seguia o seu caminho, eram os discípulos que vinham com Ele, eram os discípulos que andavam com Ele, eram os discípulos que saíam do meio da multidão e seguiam a Jesus. Então a gente não pode aceitar ser mais um no meio da multidão, não. O Senhor tem paternidade para mim e para você. O Senhor tem literalmente filiação para nós. Então nós podemos andar como pessoas espirituais neste mundo, cumprindo e obedecendo a vontade de Deus, porque é dessa forma que nós iremos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Nós precisamos em todo tempo renunciar os nossos achômetros. Ah, mas eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é isso. Eu sei o que era aquilo. Eu falei para vocês que quando a minha casa foi assaltada, eu estava me desvinculando ali do meu trabalho, de várias coisas para ter uma vida missionária. E eu quero dizer para vocês que quando o Senhor me chamou para eu viver essa história com Ele, minha vida estava muito bem, obrigada. Não tinha nada fora do lugar, graças a Deus. Eu estava muito bem na empresa que eu trabalhava, numa rede de hotéis. Eu estava muito bem na minha igreja em Fortaleza. Tudo estava bem bonitinho. Na verdade, como há muito tempo não estava. Estava tudo tão redondinho, tão lindo.
E as pessoas acham que para Deus mudar a nossa vida, a gente tem que estar largado no pecado, viciado, largado, abandonado. Não. O Senhor também restaura quem quer ajuda. Mas eu quero falar com você hoje que talvez a sua vida está muito bem, obrigada. Mas você sabe que o Senhor está te chamando para algo novo. Você sabe que o Senhor está te chamando para uma nova história. E muitas vezes a gente está tão apegado àquilo que é bom, aquilo que é confortável, que a gente não quer abrir mão disso. Mas eu quero te encorajar essa noite. Não tenha medo. Se o Senhor está te chamando, presta atenção. Se o Senhor está te chamando a fazer algo novo com Ele, não tenha medo de largar o que é bom, porque o extraordinário está nas mãos dEle. E o extraordinário que eu estou falando não é terreno, é espiritual. Porque muitas pessoas olharam para mim durante muito tempo e disseram assim: você perdeu muito. Você perdeu muito. Você perdeu status, profissão, dinheiro. Você perdeu muito. Perdi mesmo. Fisicamente, no mundo físico, perdi mesmo. E não estou nem aí. Eu sei o que eu ganhei no mundo espiritual. Eu sei o que Deus fez no meu coração. Eu sei o que eu cresci no mundo espiritual. E o meu tesouro é espiritual, não é terreno. Isso tudo vai ser consumido pela traça. E eu falo isso agora com a autoridade do nome de Jesus. Vocês homens que têm liberado, desprezado a sua casa, a sua esposa, a sua família, seus filhos, por causa do dinheiro, por causa de patrimônio, por causa de tantas coisas lá fora, isso vai ser corrompido, isso vai ser comido pela traça. O seu valor é quem senta na mesa com você na sua casa. Como é que está a sua esposa e os seus filhos? E eu falo com os homens porque essa autoridade e esse compromisso foi dado de Deus ao homem, não para a mulher. Você foi chamado para ser o varão, para ser o sacerdote da sua casa, a autoridade do seu lar. Então se posicione como? Não vem a Barbie dizer ela é a Barbie e ele é só quem? Não! Ele é o marido, ele é o esposo. Mulheres, aprenda a obedecer aos seus maridos, aprenda a honrar os seus maridos. Se você quer ter um homem dentro de casa cheio do Espírito Santo, honre e respeite o seu marido. É fácil falar de discípulo, é fácil falar dos princípios do Senhor, é para quem quer. Quantos homens fazem tudo lá fora? Tinha uma frase aqui que eu não dou tempo de ler. Quem você é dentro da sua casa? Qual é a autoridade que você tem exercido dentro do seu lar? Porque a mesa da sua casa revela verdadeiramente quem você é. Não é lá fora com seus amigos, não. É dentro do nosso teto que realmente as pessoas que moram com a gente sabem quem nós somos. Que nível está o nosso coração de compromisso e amor para com Deus? Não, lá na igreja eu sou o voluntário, eu sou a pessoa maravilhosa, mas dentro de casa eu não honro e não respeito a minha esposa. Oh, Deus não está recebendo não, viu? Mesma coisa com a mulher. Gente, o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade com Ele, de amor. E quando o Senhor nos leva para esse nível, Ele está dizendo para mim: Diana, você pode ser melhor, filha. Diana, quebranta esse coração, se arrepende dos seus pecados. Quando eu falo que a gente não precisa esquentar um banco de igreja, é porque a gente não adianta vir para o culto se a gente não quiser um relacionamento com Deus. A gente precisa desejar esse relacionamento com Deus. Por isso que eu escolhi essa canção, porque quando eu escuto essa canção na minha casa, no meu secreto, dói meu coração. Senhor, fere o meu coração, fere o meu coração de amor por Ti, fere o meu coração de paixão por Ti. Porque eu não quero ser mais uma no meio da multidão. Eu não quero me acostumar a ser crente. Eu não quero vir para casa de oração como um clube social. Não, eu quero ser discípula de Jesus.
quando eu vejo o Senhor nos levando para esse lugar, gente, eu traduzo tudo isso que eu falei igual amor. É Jesus dizendo: filho, eu te amo, não fica longe não. Filho, eu te amo, abre mão desse pecado. Filho, eu te amo, conserta o teu casamento. Filho, eu te amo, valoriza o seu lar. Filho, eu tenho uma vida muito melhor para você. Abre mão disso tudo aí, que vai ficar, e recebe aquilo que o Senhor tem, porque é eterno. Aquilo que o Senhor tem é eterno.